O estudante, cujas iniciais do nome são FMPL, nascido em 18 de novembro de 2010, possui altas habilidades de superdotação e encontra-se matriculado no 6º ano do ensino fundamental, frequentando as aulas do ensino fundamental no período matutino e no período vespertino, a sala de recurso multifuncional. E ao contrário do que popularmente se pensa, possuir altas habilidades de superdotação não significa que todas as áreas do conhecimento sejam de pleno domínio do estudante. Este argumento vai de encontro à teoria das inteligências múltiplas. O seu relacionamento com os colegas de sala, com os colegas das outras turmas, os professores e os demais funcionários da escola é sem problemas, tranquilo, super educado. O estudante possui grande facilidade nas áreas de linguística e lógico-matemática, respectivamente. No entanto, o mesmo precisa de interesse e motivação para produzir as atividades. Precisa estar motivado, senão não ocorre. No que diz respeito à inteligência linguística, o estudante apresenta ter um nível de expressão oral muito desenvolvido, muito bom. Faz uso de vocabulário rebuscado, um vocabulário além do nível de idade dele, e mostra ter destaque na organização das ideias, comunicando-se de forma muito clara e fazendo uso de pensamento generalizado. Ele consegue generalizar as ideias de uma forma muito clara, muito objetiva. Em relação à linguagem escrita, o estudante administra muito bem as suas ideias, demonstra possuir uma articulação muito boa com as questões relacionadas com as regras gramaticais da língua portuguesa. Em oposição a tudo que já foi exposto anteriormente, o estudante apresenta um número demasiadamente grande de erros ortográficos em sua escrita. E também a sua grafia das palavras não demonstra ser muito satisfatória. Tal fato demonstra o seu pensamento muito acelerado, muito rápido, e sua baixa concentração na escrita das palavras. Muitos dos erros por conta da pouca concentração, então é um item que influencia. Estas dificuldades fazem com que evite a escrita, preferindo estabelecer a sua comunicação oral. Ele evita escrever, mas ele, daí, ao contrário, faz a sua comunicação na maioria das vezes de forma oral. Ao ser advertido, consegue perceber os seus erros e perceber a grafia correta das palavras. Então, ao ser advertido, ao ser chamado a atenção, ele percebe os erros cometidos nas atividades e percebe a grafia correta das palavras. É um leitor voraz, um leitor acima da média, um leitor exemplar. No entanto, demonstra ter um gosto muito peculiar, oferecendo resistência a ler os livros indicados pela escola e também os que estão disponíveis na biblioteca da instituição. Demonstra um especial interesse por ler obras filosofia e ficcionais. Então, obras filosóficas e ficcionais são a paixão literária dele. Chega a ignorar as atividades de sala de aula para ler aquilo que lhe dá prazer. Apresenta capacidade para integrar as informações e também possui alta capacidade comparativa dos conhecimentos novos com os já existentes. Então, em alguns momentos, ele ignora a atividade que está acontecendo em sala de aula para ler aquilo que dá prazer para ele, ficção ou filosofia, e apresenta capacidade para reunir as informações e também uma alta capacidade comparativa, de comparar os conhecimentos novos que estão sendo apresentados com os conhecimentos já existentes, e daí ele faz relações no raciocínio dele, enfim. No que diz respeito à inteligência lógico-matemática, apresenta habilidade para realizar os cálculos mentalmente, o que é um diferencial, porém apresenta dificuldade em fazer a utilização de fórmulas matemáticas padronizadas, demonstrando preferência por criar suas próprias fórmulas e elaborar meios inovadores, meios que nunca ninguém utilizou para a resolução dos cálculos matemáticos. Então,
ele não utiliza as fórmulas matemáticas que já estão estabelecidas e ele cria as fórmulas matemáticas dele para resolver os cálculos. Inicialmente, para entender a preferência do estudante em ter a comunicação dele, na maioria das vezes, de forma oral do que de forma escrita, será investigado em qual hipótese de escrita o mesmo se encontra, porque isso daí pode dar um embasamento melhor para entender por que ele prefere falar do que escrever. Também será investigada se a sua grafia, a possibilidade de alguma deficiência física, porque já que a grafia dele não é tão legível, então pode ser porque ele escreve muito rápido e daí isso dificulta o entendimento da letra, ou pode ser que ele tenha alguma deficiência física nas mãos, não sei. Há também que ser pensada a possibilidade de algo como uma tendinite, que provoque dores e desconforto ao escrever, daí preferência por manifestações orais. No caso de uma tendinite, é uma inflamação, dói, causa desconforto, então a preferência por manifestação oral em relação à escrita. O fato de saber a grafia correta das palavras, quando é advertido, pode ser um sinal que afasta a hipótese da dislexia, o que não afasta a investigação para as hipóteses da desortografia e da disgrafia também, na situação deste estudante. Quanto à habilidade lógico-matemática, para trabalhar os dois conteúdos de forma interdisciplinar, serão utilizados livros que possuem exemplares em língua portuguesa e que sejam de diferentes gêneros literários e que tenham a temática da matemática, da disciplina matemática, para que esta seja trabalhada de forma lúdica. Então, o aprendizado matemático, o aprendizado da língua portuguesa, de forma lúdica, de forma mais descontraída, mais informal, o que não tira o conhecimento científico do aprendizado. Apenas como exemplo, eu cito o livro O Homem que Calculava, aqui, que é do gênero literário romance, voltado para o público infanto-juvenil, que é mais ou menos a faixa etária em que o estudante se encontra, e que contém diversas histórias a respeito da matemática, sendo a mais famosa delas, a mais conhecida, a história sobre o jogo de xadrez. E em relação ao fato de que, em alguns momentos, ele deixa de realizar as atividades que estão sendo propostas em sala, lá no 6º ano, para ler algo que seja do seu interesse, filosofia, ficção, será investigada a possibilidade de TEA, do transtorno do espectro autista, nível de suporte 1, 2 ou 3, não sei ao certo, com o hiperfoco na literatura. Uma hipótese a ser investigada. No que diz respeito ao raciocínio lógico-matemático, para que entenda de onde surgiram as fórmulas matemáticas que nós conhecemos e utilizamos atualmente, será feito um percurso histórico e geográfico que é importante para o entendimento, por exemplo, do motivo dos números que nós utilizamos serem denominados de números indo-arábicos. Por que números indo-arábicos? Tem relação com a Índia e tem relação com a Arábia, com os países de origem árabe. E serão dados exemplos práticos da utilização das fórmulas matemáticas em nossas vidas. E o motivo pelo qual elas devem ser seguidas para obtermos resultados matemáticos. Em relação à avaliação do aprendizado, na sala de recursos, esta será avaliada de duas maneiras simultâneas, sendo a avaliação mediadora, através da mediação da aula ali, educando-educador, educador-educando, e também a avaliação diagnóstica, que vai possibilitar perceber o que ele já domina, o que ele domina parcialmente, o que ele não domina,
em termos de conteúdo da língua portuguesa, em termos de conteúdo da matemática, para daí assim possibilitar as próximas intervenções dentro da sala de recursos. E serão utilizadas essas duas de forma simultânea, de forma conjunta, por serem avaliadas como as mais adequadas para o contexto que se apresenta. Também, em relação à matemática, a utilização de materiais concretos, material dourado, ábaco, Tangram, enfim, outros também que possam ser utilizados para a melhor compreensão, porque matemática é abstrato. Então, tudo bem, ele tem altas habilidades, mas o material concreto facilita, melhora, potencializa o aprendizado, a visualização do conteúdo. Então, por isso, a utilização desse material quando da disciplina matemática.